Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para nós meditarmos nessa manhã se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar Jesus, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que o atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida no prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, ao Senhor. A primeira coisa que nós podemos perceber em toda essa narrativa do Evangelho de Jesus é uma história cruel. Frei Gilson, ele diz que é uma história cruel, porque pedir no prato a cabeça de tal pessoa, isso é crueldade. Mas por que tudo isso acontece? Lá no versículo 3 em diante vem nos dizer: de fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. E por que Herodes ele faz isso? Porque João, ele tinha dito para Herodes que não tinha permitido tê-la como esposa. E a partir do momento que João ele diz isso, é que se ele fizesse, ele iria entrar no pecado. Ou seja, João ele aconselha, João ele exorta a Herodes para que ele não venha a cair no pecado. É isso que acontece. Por que pedem a cabeça de João? Porque João ele fala a verdade. João ele sempre foi esse servo, profeta de Deus, que sempre procurou viver e anunciar a verdade que é Cristo. E Frei Gilson, de suas pregações, ele diz que o profeta ele vem para anunciar a verdade. E para anunciar a verdade é preciso mostrar a mentira. É preciso ter coragem. E aqui João, ele mostrou toda essa mentira para Herodes. Mas que Herodes, ele não ouviu. Ele simplesmente se revoltou e não quis ouvir o que João tinha dito. Porque Herodes, ele queria agradar aquele povo. E aquela pessoa que quer anunciar a verdade de Deus, essa pessoa ela deve agradar somente a Deus e não as pessoas. E nós devemos dar a vida pela verdade. E João, ele não tinha medo da verdade, por isso que ele foi um grande profeta de Deus. E mais na frente em toda a história, nós podemos perceber que tudo isso acontece novamente. Frei Gilson, ele diz que tudo isso acontece, mas com Jesus. Jesus, porque mostrou a verdade, porque anunciou a verdade, porque fez a vontade de Deus, pediram que crucificassem Jesus. Aqueles que um dia recepcionaram Jesus foram as mesmas pessoas que crucificaram a Jesus. E Jesus, ele é Deus. Jesus, ele sempre procurou fazer a verdade, pregar a verdade, anunciar a verdade. Porque Jesus, ele é Deus. Essa verdade é Deus, é Cristo Jesus. E que nós não tenhamos medo de agradar a Deus, não. Porque agradar a Deus é desagradar esse mundo. Nós não devemos agradar o mundo, nós devemos agradar somente a Deus. Que nós não tenhamos medo da verdade, não ficar com medo de desagradar as pessoas, não. Nós devemos fazer a vontade de Deus, viver a verdade do Evangelho, essa verdade que é Jesus. E Frei Gilson, ele diz que essa verdade nós devemos viver com amor, com caridade. E Santo Tomás de Aquino, ele diz que levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. E isso é amor, isso é caridade. Então, que através dessa palavra que nós devemos dar vida pela essa verdade que é Cristo Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.